Se você precisa de ajuda com o seu cronograma para o Enem 2023, fica aqui que eu vou ensinar para você o passo a passo de como montar o seu cronograma. Seja muito bem-vindo ao canal Gabarita Veste, meu nome é Ítalo de Moraes, tirei mais de 825 pontos no Enem e estou aqui para te ajudar também a tirar a nota que você precisa para alcançar os seus sonhos. Agora falando do cronograma para o Enem 2023, a primeira coisa que eu quero que você pense é que seu cronograma deve ser personalizado às suas necessidades. O que isso quer dizer? Que você vai ter que primeiro definir uma data que você quer acabar de estudar. Aconselho que essa data seja um pouco antes do Enem, para que você tenha tempo de fazer uma revisão mais voltada, por exemplo, para simulados. E além disso, durante esse vídeo eu vou falar para você o que você tem que fazer para fazer as adaptações necessárias nesse cronograma, para você priorizar aquilo que é mais importante, para você focar naquilo que vai dar mais pontos para você. Vamos lá, o primeiro passo é o seguinte: você contar desde o dia que você vai montar esse cronograma, hoje, por exemplo, até o último dia que você vai estudar. Quantas semanas faltam? Isso é muito importante porque, como você vai perceber, a gente vai trabalhar aqui por número de semanas. Fica muito melhor fazer assim, porque fica mais fácil de você definir e cumprir metas do que você definir, por exemplo, o que é que você vai fazer exatamente em cada dia. E aqui a gente já vai entrando nesse processo de personalização dos seus estudos, porque não necessariamente tudo que você vai colocar ali exatamente em cada dia você vai conseguir cumprir. Agora, quando você começa a olhar os seus estudos a partir de blocos semanais, fica muito melhor de você fazer adaptações, inclusive dentro de cada semana, do que você pode fazer para dar conta de algo que talvez você atrasou, ou então para priorizar aquilo que é mais importante, que vai exigir mais tempo de você. O passo número 2 é você contar quantos assuntos pendentes faltam para você. Então, por exemplo, em matemática, você vai contar quantos assuntos faltam para você ver a teoria, por exemplo, e você vai dividir essa quantidade de assuntos pela quantidade de semanas. A partir disso, você vai chegar ao número de assuntos necessários que você precisa estudar por semana para cumprir a sua meta de ver todos esses assuntos, até a data lá que você definiu, que será a data do último dia de seus estudos. Então, eu vou dar um exemplo para você, da data de hoje, que é dia 18 de abril, até, vamos colocar, 30 de setembro. É um total aqui de 23 semanas. Eu vou olhar aqui um exemplo de matemática, que são alguns assuntos que eu vejo como prioridade, que são 59 assuntos. Se eu pegar esse total de assuntos de 59, dividir pelo total de semanas, que é 23, vai dar uma média de 2,22 assuntos por semana. Então, a partir daí, você já tem essa meta. Olha, eu tenho que fazer 2,22 assuntos. É claro que isso aqui é um número quebrado, não é um número inteiro. Então, o que você faz? Você joga para cima. 3 assuntos por semana. Melhor ainda, para você tentar acabar antes, para você ter uma meta que seja assim nivelada por cima, coloca 4, coloca 5 assuntos por semana. Então a ideia aqui é você adiantar os seus estudos para você conseguir ter mais tempo para ficar mais centrado em fazer questões e fazer simulados, que vai dar muito mais resultado ainda para você. Então, definida a sua meta semanal, fica muito mais fácil de você distribuir dentro dos seus blocos de horários semanais o que você tem que fazer. Então, por exemplo, aqui de matemática, se você estuda matemática de segunda a sexta, se você tem, por exemplo, uma meta de 5 assuntos por semana, então você pensa, olha, eu tenho que estudar um assunto por dia, já que de segunda a sexta são 5 dias. Mas a gente tem que prestar atenção também que haverá algumas variações. Em alguns assuntos você vai ter maior facilidade, em outros assuntos você vai ter uma maior dificuldade. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que balizar. Às vezes, em um dia você vai conseguir estudar rapidamente 2 assuntos, às vezes até 3. Em outro dia você vai ficar meio que empacado em um assunto que é mais difícil, que às vezes é um ponto fraco seu. Então por isso que essa visão semanal fica muito melhor de você distribuir e fazer essas adaptações do que você ir definindo cada dia ali, até que fica muito engessado para você fazer as adaptações necessárias para você não perder seu tempo. Então lembre-se sempre disso, você não tem que ficar ali preso demais, olha, eu tenho que na segunda-feira fazer exatamente isso, na terça-feira. Não, você vai fazer o que der para fazer, de forma que você aprenda aquilo que você está estudando. Se acabar não dando tempo de cumprir a meta daquele dia, você vai transferir aquilo que faltou para os próximos dias e vai olhar dentro da sua semana distribuindo conforme a sua necessidade. Outra coisa importante é o seguinte: se não der tempo de você ver todos os assuntos até a data que você estipulou, não tem problema, não é para você ficar desesperado, porque não necessariamente quem vê todos os assuntos vai ser aprovado pelo Enem, porque não necessariamente também ver todos os assuntos significa aprender todos os assuntos. Na verdade, você vai ter que ter um foco muito maior naqueles assuntos mais básicos, por exemplo, de matemática, de química, de física, porque esses assuntos eles vão cair muito mais no Enem. Quando você olha a proporção de questões, quando você vai olhar ali
a divisão dentro das questões do Enem, que normalmente são 15 para cada área dentro de ciência da natureza, ou então quando você olha nas 45 questões de matemática, você vai ver que a maior parte das questões, principalmente aquelas que valem mais pontos, que são as questões de nível fácil e intermediário, a maior parte dessas questões são questões de assuntos muito básicos. Por isso você não deve ficar desesperado, se preocupando demais com aqueles assuntos que são muito mais difíceis. Por quê? Porque o que importa mais, o que importa de verdade, é a base de cada uma das matérias. E é justamente por isso que muitas vezes os alunos ficam preocupados demais com cronogramas estáticos, acabam passando muito rápido em alguns assuntos, não aprendem esses assuntos, chega lá na prova achando que vai se dar bem, porque viu, né, entre aspas, todos os assuntos e acaba não indo bem, não lembra de coisas básicas. Por isso você tem que ter muita atenção com isso. Você não pode se preocupar exageradamente em cumprir algo em relação à quantidade quando a qualidade não está boa. Você tem que seguir primeiro a ordem de prioridade daquilo que mais importa, que são os assuntos básicos, e depois você vai avançando. Por isso, essa visão de você ter metas semanais é muito melhor para você ir adaptando seus estudos conforme o passar das semanas até chegar na prova do Enem. Observação importante para você em relação a linguagens e ciências humanas, que são matérias menos conteudistas no Enem. Então você vai poder ter uma relativa adaptação aí, se preocupando muito menos com detalhes, em focar em detalhes lá na teoria. Você vai poder ir diretamente para as questões, a não ser que você seja um aluno que esteja começando a estudar assim agora, que não tem ainda nem um ano de cursinho. Você pode voltar ali na teoria, pode tentar entender os contextos, né, principalmente ali de ciências humanas, mas aconselho que você tenha uma ênfase desde já muito grande nas questões, na resolução de questões nessas matérias, e assim você vai otimizar o seu tempo para focar naquelas matérias mais difíceis, que dão mais pontos, que são matemática, biologia, química e física. Aí você vai perguntar, Ítalo, como é que nesse vídeo você calculou tão rapidamente a quantidade de semana? Olha só, tem um atalho que é muito bom, que você vai gostar demais de utilizar, vou disponibilizar para você também, que é a comunidade Gabarita Vest. Na minha comunidade eu criei uma plataforma de organização dos seus estudos, que você vai poder fazer automaticamente todas essas metas que eu falei para você, essas metas semanais. Você vai ver a incidência de tudo que cai no Enem, analisado por mim minuciosamente. A gente tem um cronograma exclusivo de exatas que eu vou mostrar aqui para você agora. Olha aqui, esse aqui é o exemplo do cronograma de matemática, tudo aqui na ordem que você deve estudar. Você vai controlar a teoria vista, se você viu a teoria ou não de cada assunto. Você vai adicionar os blocos de questões, que são blocos para você revisar na prática tudo aquilo que você vai estudar e fazer tudo espaçado. Por exemplo, quando você faz o bloco 1 hoje, você já pode fazer o agendamento lá na agenda da Gabarita Vest, quando você vai ver o bloco 2, por exemplo, daqui a 2 dias. E depois o bloco 3, depois de uma semana. E assim, com esse espaçamento, você vai saber exatamente quando fazer as suas revisões. E assim você vai conseguir consolidar a memorização de todos os assuntos. Você não vai esquecer quando chegar lá na prova. Aqui no cronograma tem também a calculadora de metas, que é a calculadora que vai fazer tudo isso que eu falei para você nesse vídeo automaticamente. Vai facilitar muito a sua vida. Você vai poder fazer adaptações constantes. Aqui eu coloquei o exemplo de 30 de setembro até hoje, são 23 semanas. Aí você faz o seguinte, você escolhe a matéria, por exemplo, matemática, e você tem 2 tipos de assuntos de matemática. Você tem todos os assuntos, que são a prioridade 2, são 81 assuntos, e você tem a prioridade 1, que são os assuntos 2A, A e B. Essa prioridade 1 você tem que ir com todas as suas forças cumprir a meta para você ver essa prioridade 1. Ela é muito importante, são os assuntos muito incidentes no Enem. Você vai ter essa calculadora calculando para você esses assuntos de matemática, biologia, química e física, que são as matérias mais importantes que vão te dar muito mais pontos na teoria de resposta ao item. Então aqui no exemplo da matemática, o total de assuntos filtrados da prioridade 1, que são os mais importantes, são 59. E a partir dessa data que eu coloquei em cima e do cálculo de semana, o sistema vai calcular, olha só, para 59 assuntos e 23 semanas, você vai ter que ter uma meta de teoria de 2,17 teorias. E além disso, tem aqui a meta também de questões que você vai fazer, os blocos de questões para você espaçar e aprender a memorizar muito mais. Vai estar aqui tudo pronto para você ter suas metas semanais, você vai distribuir as suas metas, você vai utilizar a agenda Gabarita Vest para marcar essas metas. E é claro, é muito fácil também de você fazer todas as adaptações necessárias para a sua semana render muito mais. Eu ensino tudo isso
na comunidade Gabarita Veste. Vou deixar o link aqui na descrição para você aprender. Você vai aprender tudo isso na comunidade Gabarita Veste. Eu ensino, tem todas as aulas, o passo a passo de como você vai conseguir 800 mais no Enem. Se você gostou desse vídeo e dessa ideia muito melhor, muito mais flexível de fazer um cronograma baseado na sua semana em ações semanais, peço que você deixe o seu like, inscreva-se nesse canal se você não é inscrito ainda, porque vou trazer muito mais vídeos para ensinar você como você vai melhorar muito no Enem, para você estudar certo, para você acertar mais questões de matemática e ciências da natureza, que são aquelas mais difíceis, como você vai garantir seu 900 mais na redação. Lembrando, inscreva-se e também ative o sininho se você não é inscrito ainda, para você receber as notificações de novos vídeos. Também peço que você comente qualquer coisa, coloque um emoji, comente uma palavra, aquilo que você achou desse vídeo, também ideias para os próximos vídeos, que assim você vai me ajudar bastante. Muito obrigado por ter visto até aqui e até o próximo vídeo.